professores da nossa rede, bem-vindos, né? Mais um programa de recuperação e aperfeiçoamento, né? É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou a professora Rosana Magni, sou mestre e doutora em Educação Matemática, né? Mas o mais importante, eu trabalhei muitos anos na rede estadual, me dediquei muitos anos à rede estadual, onde eu tenho um grande apreço, e é um prazer estar aqui com vocês para mais essa tarde de estudos, tá bom? Então, eu gostaria só de contextualizar um pouquinho. Todos vocês, né, nós recebemos da SEDUC um calendário, né, das ATPCs. Então, possivelmente, quando vocês estiverem assincronamente, né, assistindo a essa ATPC, nós estaremos no dia 24 de fevereiro. Então, esse ano nós tivemos uma mudança, né? Então, na semana A gente trabalha com a formação de etapa, e na semana B a gente trabalha com a formação de ano e série. Antes não era dessa forma, agora este ano é. E a cada término da nossa formação, tanto de etapa quanto da de ano e série, vocês têm um desdobramento da pauta, mais 45 minutos do desdobramento da pauta aí na escola com os vossos pares e os vossos gestores, tá bom? Então, agora me permitam, eu vou colocar aqui o PowerPoint. Então, como eu já falei, né, nós estamos aqui hoje para formação de etapa do programa, onde sempre a gente traz um pouquinho da parte mais conceitual. E é bacana que a gente estuda quais são os teóricos que a gente está propondo, né, para os nossos estudos, e depois na Dionissérie, que é a semana B da ATPC, vocês, juntamente com os vossos pares e os gestores, vocês também retomam um pouco do que a gente trouxe hoje aqui e olham para o material Aprender Sempre, tá? Então, a gente traz aqui para vocês os nossos objetivos, que é evidenciar a articulação do programa de recuperação e aprofundamento e a matriz de habilidade essencial. A gente vai falar um pouquinho brevemente sobre essa articulação. A gente vai revisitar, para quem já conhece, né, vai revisitar, para quem não, nunca manuseou o caderno do Aprender Sempre, a gente vai estar visitando mesmo, conversando sobre a estrutura didático-pedagógica existente nesses cadernos do material, tá, do Aprender Sempre na nossa área de matemática. E a gente pretende também conversar aqui um pouquinho sobre as resoluções de problemas, as contribuições e valores importantes para o letramento matemático. Aí vocês vão falar assim, Rosana, novamente resolução de problemas, né? A gente vai conversando aqui, a gente vai justificar o porquê trabalhar nessa nossa formação de etapa e a próxima de ano e série, olhando para a resolução de problemas e olhando as suas contribuições para o letramento matemático, tá bom? Nossa agenda, como nós trouxemos nos objetivos, né, apresentar o programa de recuperação e aprofundamento e as conexões com a matriz, né, qual é a relação que tem, percorrer a estrutura didático-pedagógica do caderno, do material, e reconhecer o papel da resolução de problemas no contexto do letramento. Convido todos vocês, se for possível, de vocês terem o material impresso em mãos. Nós já temos a versão 2022 dentro da página da EFAP, mas quem já tem o material em mãos, né, por favor, né, já vão anotando aí as considerações que vocês fizerem, tá? Olhando para a sequência de atividade 1 do volume 1. Tá? Então, essa é a nossa formação de etapa e a próxima de unissérie. Então, a gente vai focar na situação de aprendizagem 1 do volume 1 do material Aprender Sempre 2022, tá bom? Nosso primeiro momento, então, vamos falar só um pouquinho, retomar só um pouquinho da recuperação e aprofundamento, né, e a matriz de habilidade. Então, nós tivemos em 2020, né, nós iniciamos o programa em 2020, pelo momento que nós estávamos passando, um momento pandêmico, então a SEDUC pensa num plano, né, para levar para os estudantes, que tem como pilares, né, o currículo, né, o currículo paulista, focando as habilidades essenciais,
Pensou-se também em recursos didáticos. Aqui a gente traz sempre, né, nas nossas formações, o material Aprender Sempre, né, temos didáticos e digitais, fora outros recursos que a gente tem, né, o currículo em ação, São Paulo faz escola, né? Foi pensado também numa formação focada nesses materiais e nas avaliações, porque nós já trouxemos aqui momentos também, a secretaria traz a todo momento a fala da avaliação, o quanto a avaliação é importante, tanto a avaliação diagnóstica como a avaliação formativa, o acompanhamento, que a gente vem falando o tempo inteiro, a necessidade, né, que a gente não pode deixar nenhum estudante para trás. Então, esse serviço que tão bem vocês fazem, né, do acompanhamento, né, desses estudantes, da aprendizagem dos estudantes, e a tecnologia que nós trouxemos aqui, né, o Centro de Mídias, né, o quanto ela apoiou e apoia esse trabalho do Programa de Recuperação e Aprofundamento, né? Então, o Centro de Mídias nos apoiou muito durante a pandemia e vem ainda nos apoiando agora para 2022. Ele tem uma outra configuração esse ano também, é bem bacana também. Então, aí a gente tem a estruturação do Programa de Recuperação e Aprofundamento, que a gente chama de PRA, um monte de siglas, né? Então, aqui ele foi batizado como PRA, tá bom? A nossa matriz, né, de habilidades essenciais, ela foi construída, né, de acordo com o currículo paulista, que está vigente desde o primeiro ano até a segunda série do ensino médio. Para a terceira série do ensino médio, a gente ainda trabalha com o currículo oficial, né, que é o material de São Paulo Faz Escola. Então, olhando para as habilidades essenciais para aquele ano, né, para que os alunos consigam, né, aprendam, né, continuem avançando nas suas trajetórias escolares. E sempre olhando, essa matriz ela é composta de habilidades do ano corrente e habilidades anteriores que foram consideradas estruturantes, né, para o percurso educacional dos estudantes, tá? Essa matriz também, pelo que a gente já viu, né, ela orientou o material didático de língua portuguesa, matemática, né, do Aprender Sempre, e ela também nos auxilia muito, né, na orientação das avaliações diagnósticas que nós temos, né, a AP, a AD, essas intermediárias são as sequências digitais, né, com material produzido na plataforma São Paulo do CAED, onde nós já estamos assim habituados, né? Quem não está, a gente convida a olhar para dentro dessas avaliações que estão dentro da plataforma São Paulo, conhecida como plataforma CAED, né? Que a gente já discutiu no encontro passado sobre essas avaliações. Então, essa matriz ela está pautada aí nesses pressupostos, né? A gente fala bastante de habilidade, nós só trouxemos aqui para elucidar aqui, quando a gente fala de habilidade, algumas coisas bacanas que a gente olha para a habilidade e a gente tem que ver o que ela contempla, tá? Para muitos de vocês isso já é um processo bem natural, já vem fazendo já há bastante tempo, né? Aqui a gente trouxe uma habilidade do 7º ano aí do caderno, quem estiver com o caderno já identifica essa habilidade, e a gente fala muito quais são os processos cognitivos que estão por detrás das habilidades e quais os objetos de conhecimento. É bacana a gente fazer essa relação, né? Quando a gente fala de processo cognitivo, a gente pensa na ação que o estudante faz para realizar as atividades, né? Nesse caso, a gente tem aqui o resolver, né? Resolver e que mais? Elaborar, e tem mais um verbo aqui, ó, reconhecer. Então, resolver, elaborar situação, problema, que envolvam as ideias de múltiplos e divisor, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Então, aqui o nosso objeto matemático, o que está em foco, né, que a gente está evidenciando dentro dessa habilidade do 7º ano, é o trabalho com múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos, tá? A gente trouxe isso só para a gente olhar para a habilidade e ver o que as habilidades elas pedem, né? O que a gente olha esse processo cognitivo, olha também esses objetos de conhecimentos matemáticos que elas estão envolvidas, tá bom? Aí falando sobre material Aprender Sempre, tá? A gente só está retomando um pouquinho, a gente convida todos vocês a buscarem esse material, quem não tem ainda, né? Nós temos lá no site da EFAP,
a página onde vocês acessam. Vocês agora viram que é diferente, a gente tem a parte 1 e a parte 2, né, do sexto ao nono ano. Estou falando aqui numa formação de etapa para os professores de sexto ao nono ano, tá? Então, aqui vocês podem acessar o material. Caso vocês também tenham um material impresso do ano passado também, vocês também podem utilizar, tá? O material, tá bom? Se vocês estiverem acompanhando aí. Aí, como é a estruturação, a organização do material, né? Esse material, como nós já colocamos, ele tem como objetivo nos apoiar, tá? Olhando para quem? Para as habilidades, para a matriz de habilidade essencial. Ele contempla todas as habilidades essenciais colocadas? Não. Pelo currículo? Não. Ele contempla uma parte dessas habilidades, tá? Ele é um material que ele vem complementar e apoiar a aprendizagem do estudante. Tanto o professor quanto o aluno, ele tem esse material, tá? E como eu coloquei ali embaixo, contempla parte das habilidades essenciais que estão colocadas no currículo paulista. Vocês vão perguntar, eu vou utilizar o tempo todo esse material? Não. Eu, professor, além desse material, eu vou também utilizar os demais materiais que estão disponíveis. Eu vou utilizar o currículo em ação, que é disponível do primeiro ano até a segunda série do ensino médio, e o caderno de São Paulo Faz Escola, da terceira série do ensino médio. Então, aqui a gente não vai trabalhar 100% das nossas aulas só, eu vou priorizar aí as habilidades, eu vou levar as habilidades que elas estão colocadas aí, né, juntamente com os outros materiais, os livros do PNLD, né, que a minha escola escolheu para trabalho do ano de 2022. Então, como está composta? Qual é a organização? Vocês às vezes falam, Rosana, mas você está falando tudo de novo? Não. A gente está só pensando um pouquinho, que às vezes tem algum professor que não se apropriou ainda, ou que ainda não tinha tido contato com o material, né? Então, cada sequência de atividade posta para matemática, ela tem as suas habilidades essenciais elencadas, cada sequência, e ela está num formato de 8 aulas. E essas aulas têm os seus objetivos, tem como eu posso organizar a turma. Pessoal, é sempre sugestão, tá bom? Não é nada imposto, é sempre uma sugestão. Ah, mas eu já sei dessa forma. Se está escrito lá em duplas e eu quero colocar em grupos pequenos grupos, tudo bem, vocês adequem da forma com que é melhor para vossas aulas, tá? Ali também ele fala os materiais necessários dentro da sequência e ele tem um movimento metodológico. É bacana esse movimento metodológico, ele potencializa bastante o nosso trabalho. Ele tem o iniciando, tá? Então aqui eu vou ler um pedacinho, né? Nesta aula, as atividades propostas têm como foco a resolução de problemas, envolvendo a ideia do MMC e do MDC em situações contextualizadas. Então, ele já dá para o professor, né, para a gente, o que vai se tratar, né? É importante explorar esses conceitos a partir de situações que tenham significado para o estudante, tornando mais ativo do processo de ensino e aprendizagem e que sejam desafiadoras, estimulando a curiosidade, as conexões entre o que é estudado na escola e a prática social. Então, aqui ele já dá algumas dicas para o professor. Depois, ele traz para a gente o caderno, né? É bacana a gente fazer esse movimento, essa leitura. Então, ele tem o desenvolvendo. Então, como eu posso trazer cada atividade que está no caderno, né? Então, atividade 1, introduz a atividade 1, estimulando a participação de todos, valorizando as estratégias pessoais que os estudantes fizeram, né, a sua resolução. Essa atividade pode ser realizada em duplas, para que a troca de ideias seja possível. Aí ele dá também ali na atividade 2, inicie levantando algumas questões do tipo. Então, faz a necessidade da gente fazer algumas perguntas, né, para os estudantes quando eles estão realizando as atividades, e ali tem as questões, são só sugestões, tá? E o finalizando aqui é uma forma do professor conversar com os estudantes, fazer uma socialização, uma esquematização do que foi visto em cada sequência de aula 1 e aula 2, aula 3, aula 4, aula 5 e 6, 7 e 8,
geralmente elas estão assim estruturadas, em duplas, tá? Geralmente, tem algumas sequências que não, mas tem a maioria das sequências, elas são estruturadas. Então, ao término das aulas, vamos fazer um fechamento. Aí a gente já procura olhar e fazer já uma avaliação. O que meus alunos sabem sobre? O que ainda eles precisam saber sobre? Então, aqui ele dá esse movimento, né, que a gente acha bacana, da gente estar lendo, adaptando para a nossa realidade, adaptando para a nossa sala de aula, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho desse nosso terceiro momento, né, que é reconhecer o papel da resolução de problemas no ensino da matemática. Então, a gente vai partir agora para esse momento aqui. Mas, antes disso, da gente começar a falar na resolução de problemas propriamente dito, a gente vai apresentar para vocês, professores, né, o nosso roteiro formativo do primeiro bimestre de 2022. Quando a gente olhar para a sequência, para o volume 1, a gente vai olhar para a sequência 1, então, focado na resolução de problemas. Então, a gente colocou lá o papel da resolução de problemas no ensino da matemática. Quando a gente, num próximo encontro, olhar para a sequência de atividade 2, é o papel da investigação matemática nos processos de ensino e aprendizagem. Quando a gente olhar para a sequência 3, um outro momento, nós vamos trazer a modelagem matemática como estratégia para o ensino. E quando a gente olhar para a sequência 4 do material, quando a gente estiver nesse momento, a gente vai estar olhando para a utilização de projetos no desenvolvimento de habilidades essenciais. Então, esse foi o nosso roteiro formativo. Então, para hoje, né, a gente vai trazer a resolução de problemas. Mas nós não tiramos do nada, né? A gente vem pautados aí pela BNCC, pelo Currículo Paulista, essa definição de letramento matemático, né? A gente trouxe da BNCC, no Currículo Paulista também a gente tem, e também no programa, né, no PISA também a gente tem. Então, como a gente define o letramento matemático? O letramento matemático é definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. A gente sabe que o letramento matemático tem as suas capacidades fundamentais. O que ele desenvolve, né? A comunicação, a representação e a matematização e o raciocínio argumentativo. Então, aqui a gente traz, né, para discutir um pouquinho essas três capacidades, né? A capacidade da comunicação, o estudante precisa efetuar a leitura, decodificar, interpretar, né, as situações, problemas, né? Para que ele faça o quê? Construa um modelo mental dessa situação, né? Além dos resultados finais e parciais serem explicados, resumidos, justificados, apresentados a terceiros de maneira clara e objetiva. Então, aqui entra a comunicação. A representação, ela refere-se às representações de objetos matemáticos e de situações. Então, aqui, quando ele sabe fazer a leitura de um gráfico, de uma tabela, de um diagrama, de uma figura, de uma equação, de uma forma, tá? Então, aqui a gente trabalha com a representação. Esse letramento matemático, a gente vem falando muito dele, né? Não adianta só o estudante saber aplicar fórmulas ou simplesmente reproduzir alguma coisa que nós, professores, levamos, né? Nós precisamos trazer esse letramento para que ele insira o que ele aprende na matemática no mundo, né? E a matematização. Aqui a gente traz, né, da linguagem materna, né? A gente traz com que o aluno consiga traduzir isso na linguagem matemática, né? E a importância desse letramento para o raciocínio, né? E para a argumentação. Argumentar em matemática, o porquê, né? Aquele fenômeno acontece, né? Então, aqui a gente traz essas capacidades, né, que são desenvolvidas aí através do letramento matemático, tá bom? Aqui a gente traz letramento matemático e a resolução de problemas,
tá? A gente coloca aqui um pouquinho que os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. Então, a gente tem aqui que esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático, raciocínio, representação, comunicação e argumentação, como a gente já colocou. Nós trouxemos isso do currículo paulista, tá bom? Aqui. Então, para a gente começar a pensar, o que é um problema? Aí vocês vão falar, ai, de novo, nós já trabalhamos com resolução de problemas em outras formações, onde nós trouxemos outros autores. Nós trouxemos Polya, Pozo, numa formação do ano passado. Eu tenho muito aqui meus livros que eu gosto bastante, eu convido vocês, né? Aqui nós temos A Arte de Resolver Problemas, do Polya, eu estou sempre aqui folheando, eu adoro papel, tá, gente? Então, aqui a gente traz a arte de resolver problemas aqui do Polya, que eu acho muito bacana, vocês devem ter na biblioteca aí das vossas escolas, né? Eu trago aqui esse livro que eu sempre utilizei, né? A Solução de Problemas, Aprender a Resolver Problemas para Aprender. Tem um capítulo todo da Echeverria, esse livro é organizado pelo Pozo, e tem um capítulo todo da Echeverria que ela fala a solução de problemas em matemática. Eu estava estudando esses dias, revendo, né, e vi o quanto é bacana a gente trabalhar com a resolução de problemas e o que a Echeverria nos coloca aqui, né? Nós temos também, aqui é só sugestão para vocês, eu gosto de ter sempre um cardápio, né, para oferecer, né, para os professores, para a gente de estudos, né? A gente tem um livro do Luiz Roberto Dante, que é Formulação e Resolução de Problemas de Matemática, Teoria e Prática. Todos esses livros, eles estão nos nossos referenciais. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no dicionário, né? Encontramos aí o que é um problema no dicionário, né? Questão matemática para ser solucionada, isso a gente pegou no Ruais, né? No dicionário. A gente traz de um outro dicionário, a gente traz também, que é uma questão também, é uma proposta de uma situação de resposta desconhecida que se deve obter através de métodos científicos. Então, o primeiro, ele é um pouco mais simples, né? Primeiro está relacionado especificamente à matemática, numa visão mais simplista, e o segundo que a gente traz é um aspecto mais científico do uso desse termo, tá? Da resolução aí do problema, que venha a ser um problema. Nós se pautamos aí, né, nós temos alguns autores que falam, Saviani, Dermival Saviani, ele fala, né, um filósofo, né, então ele define assim, né, resolução de problemas, né, no contexto filosófico considera, essência do problema é a necessidade. Assim, uma questão em si não caracteriza o problema, nem mesmo aquela cuja resposta é desconhecida, mas uma questão cuja resposta se desconhece e se necessita conhecer. Eis aí um problema. Van der Waal, ele fala assim, um problema é qualquer tarefa ou atividade para a qual os estudantes não têm métodos ou regras prescritas ou memorizadas, nem a percepção de que haja um método específico para chegar à sua solução. Aqui a gente traz a Echeverria, que eu gosto bastante, né, que está em Pozo, né, que ela fala assim, um problema ele se diferencia de exercício. Ela traz a definição de problema e de exercício, né? Na medida em que, neste último, que é o exercício, dispomos e utilizamos de mecanismos que nos levam de maneira imediata a uma solução. E que depois que ele que ele se torna um exercício, aí para uns pode ser um problema. A partir do momento que ele entende, ele passa pelo processo, se torna um exercício, né? Não se torna mais um problema, né? E hoje a gente vai trabalhar e falar um pouquinho sobre as resoluções de problemas com o olhar da professora Lourdes Onochique, né? É a professora da Faculdade Júlio de Mesquita Filho, né? Da Unesp, e ela traz para a gente, ela tem uns artigos bem bacanas, né? Junto com a professora
Olivato, né, ela traz bastante sobre as resoluções de problemas, né? Então, ela fala que problema é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em resolver. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com essa metodologia que a professora Unoshiki nos traz, que é a metodologia de ensino e aprendizagem, avaliação de matemática através de problemas, tá? Só um minutinho, por gentileza. Já estou vendo a questão aqui nossa do horário. A Unoshiki, ela fala que eu posso trabalhar, eu ensino, o meu aluno aprende, e nesse processo eu posso fazer uma avaliação, tá bom? Então, ela fala o seguinte, que eu preciso passar por algumas etapas, justamente também como Pólia falava das etapas. Pólia definia 4 etapas. Professora Onoshiki, ela trabalha com 9 etapas. Pode ser que muitos de vocês já tenham trabalhado ao resolver problemas, né, os problemas propostos para os estudantes, que vocês já tenham trabalhado com essa proposta. E às vezes a gente até trabalha a proposta e nem sabe, né, quem é o pesquisador que utilizou, que estudou, né? Então, aqui a gente traz algumas etapas, né? A preparação do problema, a leitura individual. Então, ela fala que todo problema precisa ser um conteúdo, né, na definição da Onoshiki, de um conteúdo novo, né? Aqui nós sabemos, nós estamos adaptando, porque para alguns estudantes, né, o conteúdo pode ser que ele nunca tenha visto ou aprendido aquele conteúdo dentro desse nosso processo, né? Então, aqui a gente adaptou, tá? Então, ela escolhe um problema gerador de um conteúdo que, no final, o professor formaliza, que é lá na etapa 9. Então, ela escolhe um problema gerador, né, para que os alunos façam uma leitura individual desse problema. Primeiro, o aluno lê individualmente. Depois, o aluno, a proposta é que ele fique em grupos, pequenos grupos, e que o grupo faça essa leitura. Sabemos, às vezes, que temos alunos que têm problema, não têm a proficiência ainda leitora, né, toda desenvolvida. Então, às vezes, é necessário que eu, professor, ou alguém do grupo, leia para esse outro colega, outro estudante, né, faça essa leitura. O quanto é importante eles troquem essas impressões, né, desta leitura. E depois, a resolução do problema. Bom, aqui, quem vai trabalhar com essa resolução de problemas serão os estudantes, tá? Então, aqui, nós vamos deixá-los bem à vontade nos seus grupos, e eles vão trabalhar com a resolução daquele problema que eu propus. E eu vou só fazer o quê? A 5ª etapa aí que a Onoshiki nos coloca, que é observar e incentivar. Observar, eu vou passando pelos grupos, coisas que muitos de vocês já fazem, o próprio material Aprender Sempre, ele já mostra, dá esse movimento, né? Então, eu vou passando pelos grupos, né? Estou ali com os estudantes, junto com os estudantes, né, olhando esse movimento, incentivando os alunos, né, com boas perguntas, né? É dessa forma, só tem essa forma de resolver, e eu vou deixando os meninos ali, os alunos, discutirem sobre. Eu sei que a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Que a gente precisa também olhar, né, fazer um cronograma, olhar os nossos tempos. Então, de acordo com o tempo que a gente tem, a gente fazer esse movimento. É a partir da primeira, segunda, terceira vez que a gente faz essas etapas, eu acho que as coisas ficam mais tranquilas, né? Sempre a primeira vez, sempre leva um pouco mais tempo, né? Os alunos vão se acostumando a olhar para a resolução de problemas dessa forma. E eu estou aqui no movimento 5, né? Eu vou observando, eu vou sendo mediador, né? Vocês podem pensar, né? Nossa, a gente só fala eu como mediador, nem né? Eu, professor, como mediador desse processo. Realmente, somos os mediadores, né, de todo o processo de ensino e de aprendizagem, né? Incentivar. Ai, mas essa resposta está errada. Ah, vamos pensar de novo. Um fala assim, está errado. O outro fala, vamos pensar. Eu vou estimulando os alunos, né? E que os alunos façam esses registros, que essas duplas, esses grupos,
que eles façam esses registros na lousa, num painel, da forma como vocês pedirem. Não existe certo nem errado, isso precisa ficar muito evidente para os estudantes, né? Às vezes, o estudante, em algum momento, em algum processo, né, quando ele está desenvolvendo, erra em alguma coisa, mas a gente precisa olhar para esse erro, né? O erro é bom para a gente reorganizar o trabalho, né? Então, aqui não existe certo nem errado, é a gente pedir que esses estudantes registrem. E aí a gente abrir para a sala inteira uma plenária, para que todos deem a sua opinião. Não está certo por quê? Aí vem, né, a argumentação matemática, por causa desse ponto, desse ponto. Então, fazer esse movimento dessa plenária, onde os estudantes discutem esses registros, né? É fácil? Não. Mas depois que a gente vai introduzindo, né, essa metodologia como uma outra metodologia de resoluções de problemas, que muitos já trabalham nas vossas aulas, né? A gente vai olhando, né, o quanto os alunos vão se envolvendo, o engajamento dos meninos, quanto eles vão colaborando um com o outro dentro desse processo. E aí eles vão ter que buscar um consenso. Quando eu percebo, né, que nessa plenária, né, eu ali fazendo aquele movimento, eles acham um conceito, então eu, professor, né, vou formalizar esse conteúdo, né, que estava ali por detrás, né? Nesse momento a gente chama de formalização, a gente registra na lousa, né, de forma formal, organizada e estruturada, em linguagem matemática, padronizando os conceitos, os princípios e os procedimentos, né, que a gente construiu ali. A gente sempre faz ao contrário, às vezes, né? Não estou generalizando, às vezes a gente começa pelo conteúdo para depois a gente vir fazer, para que a gente dá as atividades para os estudantes. Aqui vem uma sugestão da professora Unoshiki. Ela começa com um problema gerador, ela deixa com que os estudantes leiam em grupo, façam a resolução, eu vou passando como mediador nesse processo, né? E aí o que vai acontecendo? Os alunos abrem uma plenária, eu vou em busca de um consenso, tá? E eu faço a formalização de todo esse processo aqui, tá bom? Espero que todas esses nossos estudos, essas nossas conversas, né, eles contribuam para o estudo de vocês aí na escola, né? Essa é a nossa intenção. Às vezes, muitos podem pensar, estão falando muito do mesmo. Às vezes é muito para alguns professores não, né? Ainda, mas eu creio que toda vez que a gente olha, que a gente se debruça, mesmo que a gente já tenha visto, né, esse movimento da resolução de problemas, a gente vê de uma forma diferente. Eu já comentei aqui com vocês, já li O Pequeno Príncipe várias vezes. E cada vez que eu leio O Pequeno Príncipe, eu olho, eu tenho um foco diferente. É a mesma coisa vocês, né? Nós, qualquer leitura que a gente faça, cada hora que a gente faz novamente, se afasta da leitura e depois volta, né? A gente vê alguma coisa que pode estar atrelada àquele movimento que nós estamos aí inseridos. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente traz para a nossa discussão aqui, nós estamos falando de resoluções de problemas, a gente traz aqui elencado as habilidades que estão postas no caderno do Aprender Sempre, no volume 1, né, na sequência 1, tá? Então, a gente tem aqui essas 4 habilidades para o 6º ano, para o 7º aqui nós temos uma habilidade, para o 8º a gente tem uma e para o 9º a gente tem uma. Se a gente olhar aqui, a gente tem resolver, elaborar situações, problemas. Resolver, elaborar situações, problemas. Resolver, elaborar situações, problemas. Eu acho que eu passo o cursor, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou me apropriar daquele que a gente passa aquele vermelhinho em cima, não sei fazer isso ainda, mas vou aprender. Então, aqui a gente tem em 3, 7º, 8º e 9º, nós trabalhamos com a resolução de problemas, tá? Deixa eu só me situar onde estamos. Tá bom. Agora, nós vamos trazer aqui, nós pegamos um exemplo para estar discutindo aqui do 7º ano, tá?
do material Aprender Sempre, tá bom? A gente traz aqui para vocês esse exemplo, que é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas, tá? Então, aqui a gente tem, se vocês estiverem aí com o caderno, já vão fazendo algumas anotações, a gente tem aí o tema das aulas, né? Padrões e relações numéricas, os múltiplos e suas relações, divisores e seus critérios, números primos e compostos, decomposição em fatores primos e resolvendo problemas. Vocês viram aí que nós temos uma aula, que é a aula 8, que é resolvendo problemas. Aí vocês vão falar, Rosana, mas elas não eram em duplas? Esse autor, quando fez, ele não fez em dupla todas. Ele fez a primeira aula, a segunda aula, depois ele fez a terceira e a quarta, a quinta e a sexta, e a sétima e a oitava ele fez separado, não fez dupla, tá bom? Mas a maioria, vocês podem olhar, né, analisar os cadernos, a maioria delas são duplas, tá? As aulas duplas. A gente trouxe aqui Resolvendo Problemas, que é o título de uma aula, ela adere bem, né, a nossa conversa aqui, né, que é resolver problemas envolvendo a ideia de quem? De múltiplo, divisor, múltiplo comum e máximo divisor comum, tá bom? Aqui vem a atividade, tá? Eu vou ler rapidamente a atividade aqui para vocês, se vocês estiverem aí com o caderno, ela está na página 90 do material de 2022, tá? Do 7º ano. Então, para a organização de uma festa de aniversário, foram convidadas 3 famílias. Aí eu dou o problema para os estudantes, tá bom? Eu não vou falar nada qual é o conteúdo matemático que está inserido aí. Eu vou pedir que eles leiam individualmente depois aqueles processos que o Nochique nos traz. Então, eu tinha a família Ferreira, Moreira e Souza. A família Ferreira virá com 24 convidados. A família Moreira trará 60 convidados e a família Souza 108 convidados. A organização da festa ela precisa preparar a recepção de forma que cada mesa haja somente convidados de uma mesma família e que todas as mesas da festa caibam exatamente a mesma quantidade de convidados. E aí eu tenho o item A, o item B e o item C para resolver. Eu coloco os estudantes frente a esse problema, tá? E desafio, vamos ver aí de que forma eu posso resolver. Dependendo o que cada aluno saiba, né, cada um vai fazer de uma forma. Tem alunos que tenho certeza que vão desenhar, fazer um esquema, outros vão pensar realmente, né, aí nos divisores, né? Vocês deixam os alunos à vontade para resolver e deem o tempo. E nós temos aí 3 problemas, não que eu precise dar os 3 problemas. Eu posso só pedir para que eles façam item A, quantas cadeiras poderiam ser colocadas em cada mesa para que a festa ocorra conforme essa determinação. E aí deixo o movimento dos alunos, vou passando nos grupos, vou ver como eles estão escrevendo, como eles estão redigindo, né? Como eles interpretaram, e eu sempre fazendo para eles boas perguntas. Não deem as respostas. Eu já me peguei, eu fiz algumas gravações eu dando aula, e eu chego nos grupos e eu já dou a resposta para os estudantes, né? Eu fiz algumas gravações me vendo dando aula, e aí quando eu via, eu falava, ai meu Deus, eu já dei a resposta para o estudante, né? Então façam esse movimento, experimentem, tá bom? A gente está convidando vocês a experimentarem. Eu já apliquei esse trabalho, nesse método, e foi super bacana, tá? E aí a gente tem lá mais 2 questões, e se a família Ferreira fossem convidados 23 pessoas ao invés de 24, a gente pode trazer essa questão depois, e qual seria a maior quantidade possível de cadeiras em cada mesa, tá? Então, aí a gente tem essas 3 questões. E aí a gente, para que eu possa trabalhar esse problema, nós adaptamos aqui, eu não sei que ela não fala isso, nós adaptamos aqui, que eu leve um vídeo, que eu leve um material impresso, que eu leve uma foto, para eu começar a desencadear com eles o que eu quero.
E aí eu convido vocês, professores, a levarem esse vídeo para a sala de aula, que é da coleção da Unicamp, que é Matemática Multimídia, né? Surpresa para os calouros, né? Que aqui tem um desafio bem bacana na organização de uma gincana que vai acontecer dentro de uma escola, né? Então, eu convido vocês a assistirem, e se vocês acharem prudente, passem para os estudantes antes de começar a trabalhar com esse problema que a gente colocou aqui. É apenas uma sugestão. E aí, então, é a preparação do problema, antes de dar o problema, eu convidaria vocês, caso vocês tenham condições. Caso não tenham, levem apenas o problema que está no material Aprender Sempre, que é o problema 6, tá? Do sétimo ano. Tem em todos os anos. Todos os anos a gente consegue um problema para levar para ser o problema gerador desse processo que a ONUCHIC nos traz. Aí eu peço que eles façam a leitura individual, não esqueçam da leitura individual, é super importante, tá? Depois eu peço que eles façam a leitura em grupos, coloco eles em grupos, isso é bacana, nós já vimos o quanto o trabalho em grupo ele auxilia os estudantes, tá? Aqui a gente pede que os alunos resolvam o problema, e eu venho naquela sequência. Observo, incentivo eles a resolverem o problema. Eu peço que eles registrem essas atividades na lousa, como nós já comentamos anteriormente. Abram a plenária, deem voz para os estudantes. O que eles conseguiram fazer sobre? Rosana, será que não vai ficar uma bagunça? Pode ser que até a princípio fique um pouco, mas eu vou organizando, né? Isso é bacana. Depois os próprios estudantes eles vão se acostumando, eles vão se organizando, até que eles busquem o consenso para que ocorra o quê? A foto aqui nos mostra, né? A sistematização, tá? Que ocorra essa sistematização, o professor com todos, com todas o movimento, com tudo que os alunos registraram, eu formalizo o conteúdo. Eu formalizo esse conteúdo desse problema, que eu estou trabalhando com os divisores, né, dos números que tem lá no problema, que agora eu não lembro, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Eu vou voltar aqui no problema, deixa eu ver se eu consigo voltar no problema aqui. Eu precisaria saber divisores de 24, 60, 108. Aí eu vou conversando porque o que eu faço depois, né? Vou conversando aquele. Pode ser que alunos tenham descoberto todo aquele processo, né? E aí a gente vai formalizando o conteúdo, tá bom? Então, pessoal, nós estamos chegando ao finalzinho, acho que temos mais um minuto. Então, nesse encontro de estudos, abordamos ideias sobre o uso de problemas no ensino da matemática e a sua importância para o desenvolvimento de habilidades essenciais. Além disso, apresentamos, né, o nosso roteiro formativo para o primeiro bimestre e refletimos sobre a relevância da utilização de problemas no ensino da matemática e, consequentemente, sua utilização nas sequências de atividade dos 4 anos aí do ensino fundamental. Também apontamos alguns exemplos contidos no material do Aprender Sempre, que fazem uso de princípios evidenciados, suas importâncias e aplicabilidades. Esperamos, né, que essas reflexões trazidas nessa formação de etapa possam contribuir aí para o planejamento. Nós estávamos aí nesse momento, vocês nos assistindo, é uma gravação, depois um bom trabalho aí no desdobramento disso que nós conversamos, peguem o material, já selecionem aí as atividades que vocês vão trabalhar em relação aí à habilidade. Será que eu vou trabalhar todas? Será que eu vou trabalhar com algumas atividades que estão postas para esse olhar da resolução de problemas, olhar que a professora ONUCHIC nos traz, tá? Se vocês pesquisarem, a gente tem um artigo legal dela que a gente deixa aqui na referência, para que vocês possam complementar aí, né, o estudo de vocês. Se vocês tiverem aqueles livros também que a gente propôs aqui, que façam a leitura também, é bem bacana, tá? E deixem aí, por favor, a avaliação de vocês. Vocês têm aí o link, né? Apontem o celular para o QR Code e avaliem, que é de suma importância, para que a gente possa olhar para as nossas ações futuras. Tem as nossas referências, tanto as referências institucionais, como as referências, né, que a gente traz dos livros, né, dos textos, dos artigos que para essa formação, tá bom? Aqui a gente tem todas as referências.
tá? E a gente deixa para vocês. E nós agradecemos a atenção de todos vocês. Bons estudos. Aproveitem agora esses outros 45 minutos das manhãs aí de quinta-feira de vocês para realizarem os estudos, olhando para a SA1 agora, né, do volume 1. Professores, foi um prazer muito grande estar aí, eu falo com esse universo todo, né, com toda essa grandiosidade que é o nosso estado de São Paulo, né, foi um prazer muito grande. Eu sempre falo, meu coração está sempre com todos vocês, né, é um prazer muito grande, vocês não sabem o quanto eu fico grata e lisonjeada, né, de fazer parte desse processo. Bons estudos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.